O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 25 de julho de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é sábado, sabadão, dia de uma geladinha, dia de uma feijoada com aquela réstia mágica de coentro por cima, ou do já tradicional pastel de sardinha do Naldo. Ou, para você que não está com fome, falar para comprar o bar. Sim, vamos empreender, prosperar. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, regressamos ao estudo deste livro aqui. O Grande Conflito, de Ellen G. White. Voltando para esse embate entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante, ok? Vamos nos referir aos protestantes como uma igreja, claro, existem diversas variações dentro dela, mas vamos definir como uma igreja por uma questão filosófica, só isso. Dentro desse embate, há questões positivas e questões negativas para os dois lados. Negativas dentro desse conflito. Nós estamos de fora apenas observando a coisa como místicos, a fim de entender o que ocorre dentro do cristianismo. Porque de um lado temos a Igreja Católica, que realmente nada mais é do que o paganismo, aquilo que eles vieram a chamar de paganismo com outro nome. Paganismo foi um nome, digamos assim, uma alcunha de mau gosto, que pagão é a mesma coisa do que caipira, seria uma forma de se referir a pessoas ignorantes. Dentro do que se chama de paganismo estaria a religião celta, a religião romana, grega, todas as religiões que não são o cristianismo. E do outro lado, dentro da igreja protestante, está o cristianismo puro, um cristianismo límpido, que levanta a questão: o cristianismo seria uma religião à parte ou seria parte de um todo? Levando em conta sempre que Deus é um só. Porque como vocês vão ver no texto, existem pontos dentro dos 4 evangelhos, que é a base da igreja protestante, que parecem não serem tão puros assim. E aí? O cristianismo é uma religião à parte ou é parte de um todo? Lembrando sempre as palavras do mestre George Harrison: meu Deus pode ter a forma que ele quiser.
Ok? Então vamos para o texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Em O Grande Conflito, Ellen G. White, sua autora, disse que os costumes do paganismo encontraram lugar dentro da igreja cristã, mas foram contidos por um tempo durante as intensas perseguições realizadas pelo paganismo. Nota: para se ater a estas perseguições, assista aos programas Estudo da Palavra, As Leis do Inferno, Desmistificando a Roma Antiga, Estudo na Palavra, As Leis do Inferno, uma política de Estado e Estudo na Palavra, As Leis do Inferno, o grande incêndio de Roma, cujos links estão na descrição. Quando as perseguições terminaram, o cristianismo se afastou da humilde simplicidade de Cristo e adotou a pompa dos sacerdotes e governantes pagãos. Aqui não tem nada de errado, ok? Todavia, a suposta conversão do imperador Constantino foi motivo de grande alegria. E, a partir de então, porém, a obra de corrupção progrediu rapidamente. Ademais, o paganismo, que parecia estar dominado, tornou-se o dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. Bem, como vocês viram na questão mariana, não houve tanta corrupção assim. Porque é sempre aquela questão: o cristianismo é uma religião à parte ou é parte de um todo? Esse que é o dilema entre protestantes e católicos. Ou, para ser um pouco mais explícito, entre católicos e reformistas. No site da Universidade Stanford, publicado foi um artigo de autoria de Martin Luther King Jr., sim, Martin Luther King Jr., o reverendo Martin Luther King, alcunhado de A Influência das Religiões de Mistério no Cristianismo. Lendo-se no prefácio que King escreveu este artigo para o curso chamado de Desenvolvimento das Ideias Cristãs, que foi ministrado por Davis entre 29 de novembro de 1949 e 15 de fevereiro de 1950. Examinando o modo como o cristianismo se desenvolveu como uma religião distinta, com um conjunto de princípios centrais, e como foi influenciado pelas religiões pagãs que assimilou. Nota, só quero pôr mais um charme aqui na área. Em Jardim das Aflições, o professor Olavo cita também essa questão, porque é o seguinte: Constantino chegou um dia e falou: a partir de hoje o cristianismo é a religião oficial da humanidade. Legal. E daí? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Existia uma liturgia dentro da igreja cristã? O que acontecia dentro dessa igreja cristã que nós vamos seguir a partir de então? O que eles fizeram? Eles pegaram já uma liturgia pronta das religiões celta, romana, grega e muitas outras, e foram para e passo colocando, enchendo linguiça dentro do cristianismo. E lá elas se solidificaram, se tornando a estrutura do cristianismo católico como hoje conhecemos. E acabou também influenciando um pouco na reforma dos caras. Eles reformaram, mas a estrutura continua a mesma. Okay? O certo era derrubar a casa e construir de novo. Todavia, o Sr. King começa seu texto dizendo que a primeira religião oriental a invadir o Ocidente foi o culto à grande mãe dos deuses, sendo que a pessoa divina em que esse culto se centrava era a Magna Mater Deum, cujo nome era Cibele, concebida como a fonte de toda a vida, bem como a personificação de todos os poderes da natureza. Sempre a natureza, gente. Esse é um ponto curioso. As religiões antigas entendiam a importância da natureza não como objeto de culto,
mas como objeto de equilíbrio. Quando chega a igreja protestante, os reformistas, eles passam a entender como culto a animais, a plantas. Não, não. Voltando, ela era a grande mãe não apenas de todos os deuses, mas também de todos os homens. Os ventos, o mar, a terra e o trono nevado, os ventos, o mar, a terra e o trono nevado do Olimpo são dela. E quando ela sobe de suas montanhas aos grandes céus, o próprio filho de Cronos se abre diante dela. Escreveu Harold R. Willoughby em sua obra A Regeneração Pagã. Atenção agora que a coisa vai esquentar agora. Todavia, Atis, o bom pastor, temos uma rua até que chama Bom Pastor aqui no Ipiranga, é a rua do Sesc Ipiranga. Sesc Ipiranga, eu ia muito lá. Todavia, Atis, o bom pastor, era filho de Cibele, a grande mãe, que o deu à luz sem união com o homem mortal, como na história da Virgem Maria. Lembra-se do culto mariano? Sem mácula, sem sexo com outro homem. Ele não é filho de um homem, ele é uma entidade. É um Nephilim. Você está dizendo que Jesus seria um Nephilim? Provavelmente. Provavelmente. Segundo o mito, Atis morreu. Com a morte de Atis, Cibele lamentou veementemente até a sua ressurreição na primavera. Sim, já falei do Imbolc. Primavera é a época do nascimento, época em que as crianças nascem, eu já expliquei isso. No inverno as pessoas ficam reclusas, fazem muito sexo lá naquele quentinho, e na primavera nasce aquela criançada, na época que tem sol, muita comida, muita abundância. E, como o tema central do mito era o triunfo de Atis sobre a morte, o seu devoto acreditava que seu apego à divindade vitoriosa lhe garantiria um triunfo semelhante na vida, no caso da morte. É evidente que em Roma havia um festival em que era celebrada a morte e a ressurreição de Atis. Para aqui, gente. Pode parar, agora o caldo vai entornar. O que consta nos 4 evangelhos? A ressurreição do Cristo, a morte e a ressurreição. Peraí. Eles, dentro do purismo reformista, pentecostal, protestante, há um mito igual ao mito romano de Atis, filho de Cibele? O nascimento é o mesmo, a morte e a ressurreição são os mesmos. E aí, gente? Será que os 4 evangelhos são tão puros assim? Ou será que o cristianismo não é uma religião à parte, mas é parte de um todo, e por isso a coisa se repete? A ressurreição acontece em Roma, acontece em Jerusalém, acontece aqui na América do Sul. Há o mito de Jurupari. Vamos lá. É evidente que em Roma havia um festival em que era celebrada a morte e a ressurreição de Atis. Uma celebração realizada anualmente de 22 a 25 de março. 25 sempre. 257, o número perfeito. De novo, a influência dessa religião no cristianismo é demonstrada pelo fato de que na Frígia, Gália, Itália e em outros países onde o culto a Atis era poderoso, os cristãos adaptaram a data real de 25 de março ao aniversário da paixão do nosso Senhor. Ademais, nesse festival, em 22 de março, uma efígie do deus era presa ao tronco de um pinheiro, pois Atis foi enforcado em uma árvore. Olha que interessante. Aí nós temos várias coisas. Presa ao tronco. Cristo foi preso à cruz. Também
houve enforcamento, o auto-enforcamento de Judas, o traidor, ou aquele que traiu o seu mestre com um beijo numa árvore. Pergunto de novo, os 4 evangelhos são tão puros assim? E essa efígie era posteriormente enterrada em um túmulo. Em 24 de março, conhecido como o Dia do Sangue, o sumo sacerdote passava por lá, retirava sangue do próprio braço e o oferecia no lugar do sangue de um sacrifício humano. Esse fato imediatamente traz à mente as palavras da Epístola aos Hebreus. Mas Cristo, vindo como um sumo sacerdote, nem pelo sangue de cabra e bezerro, mas pelo próprio sangue obteve a redenção eterna para nós. Agora, voltando ao festival, então, os sacerdotes voltaram ao túmulo e o encontraram vazio, pois o Deus havia ressuscitado no terceiro dia. Não foi no segundo nem no quarto, foi no terceiro. E no dia 25, 2 mais 5, 7, o número perfeito, e no dia 25 a ressurreição foi celebrada com grande alegria. Sendo que, durante essa grande celebração, uma refeição sacramental de algum tipo foi ingerida e os iniciados foram batizados com o sangue, pelo que seus pecados foram lavados e dizia-se que eram renascidos. Escreveu Arthur Feigl em sua obra O Paganismo e Nosso Cristianismo. Sim, durante uma refeição sacramental, alguém ouviu falar de uma certa última ceia? Tem até uma obra do Da Vinci, Leonardo da Vinci, sobre ela, a Santa Ceia, a celebração em que consumiram o corpo e o sangue de Cristo. O sangue celebrado pelo vinho e o corpo pelo pão, ou seja, um ato antropofágico. Eles estabeleceram um elo antropofágico com o Cristo. Os apóstolos e seu mestre se tornaram um só na carne e no sangue. Dificilmente há dúvida de que essas cerimônias e crenças influenciaram fortemente a interpretação dada pelos primeiros cristãos à vida e morte do Jesus histórico. Além disso, a fusão do culto a Ates com o de Jesus foi efetuada sem interrupção, pois certas cerimônias pagãs eram realizadas em um santuário na colina do Vaticano. Repito, além disso, a fusão do culto a Ates com o de Cristo foi efetuada sem interrupção, pois essas cerimônias pagãs eram realizadas em um santuário na colina do Vaticano, que depois foi assumida pelos cristãos. E a igreja mãe de São Pedro, que agora está exatamente no local, sim. Por uma incrível coincidência, e nada mais. Só coincidência, hein, gente? Só coincidência. Não tem teoria da conspiração nenhuma, gente. Não se perca com a questão da teoria da conspiração. Por uma incrível coincidência, o Vaticano está em uma colina, um lugar alto, onde era celebrado um culto a Ates, este mesmo culto. É só coincidência, gente. E nada mais. E por aqui eu encerro o programa de hoje e os deixarei meditando, sim. Hoje é um dia bom para isso, cara. Vocês viram que eu trouxe texto do reverendo Martin Luther King Jr. Ele era um pastor, reverendo da igreja reformista norte-americana, ou seja, mas o homem falou, tenho que falar
Tem que explicar o que está acontecendo. Foi muito honesto. Sem dúvida, a Igreja Católica foi influenciada. Ele não tocou diretamente, mas indiretamente ele deu a entender que os 4 evangelhos não são tão puros assim. Ok? Bem, e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. A começar pelo meu livro A Máquina da Verdade. Sim, A Máquina da Verdade. Nesse livro, menino veste azul e menina veste rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Depois há o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos. E aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Agora vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua doação, fortalecer o Cuesta, e o PayPal para os acólitos do estrangeiro, o pessoal de Bagdá, hein? Vocês de Bagdá, força no PayPal aí que estamos precisando. E aí tem o link de Com Letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Atenção, agora os links. Estudo na palavra, as leis do inferno, desmistificando a Roma Antiga. Estudo na palavra, as leis do inferno, uma política de Estado, e estudo na palavra, as leis do inferno, o grande incêndio de Roma. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e por aí vai. E aí tem o link do grupo do Cuesta no Getter, no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, é o endereço para você ir hoje à noite aí. E atenção, Denilson, cadê o Denilson? Todos os carros, próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa. Todos pensam que ainda estão vivos. Que quer dizer? Certo sentido, mamá? Quase. Só vejo gente morta. Eles só pensam que estão vivos. Eles só querem acreditar no que eles já sabem. Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa. Todos pensam que estão vivos no sábado, dia 1 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 1 de agosto de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa. Todos pensam que ainda estão vivos. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!